Olá pessoal, eu sou Franca Thaís, do canal Historiando da Verdade. Antes de começar, deixe um like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo, a plataforma do YouTube. E quem gostar, se inscreva no canal, compartilhe, curta. E vamos à pauta de hoje. Não é? É uma defesa ao ex-presidente Lula. É, esse começo, essa semana, o Lula foi polemizado por uma frase dita numa entrevista que deu ao Mino Carta, da Carta Capital, quando ele falou a seguinte frase: ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem que apenas o Estado pode dar solução a determinadas crises, né? E as pessoas pegaram no contexto da frase o ainda bem, não é? O presidente se colocou mal, ele teve a virtude que poucos têm de pedir desculpa, e eu vou falar logo em seguida sobre isso, né? O erro é passivo de qualquer ser humano, todo ser humano erra, né? Nenhum ser humano é perfeito. O ex-presidente Lula não seria diferente, né? Mas o processo de virtude, de admitir que errou e pedir desculpa, não é? Só poucos possuem. Não é? Tanto que o Brasil ainda hoje, segundo a pesquisa da XP Investimentos, 50% dos brasileiros rejeitam esse governo, o presidente Jair Bolsonaro, e 25%, né, dizem que ele é ótimo, é bom. Né? Isso falta virtude. Por quê? Porque em 1 ano e quase 6 meses, qual foi o projeto desenvolvido por esse governo ou apresentado por esse governo, por exemplo, na área de desenvolvimento econômico? Nenhum. Nenhum. Absolutamente nenhum. Só fala em venda de patrimônio público, né, em redução de Estado, em corte. E por que o ex-presidente Lula falou essa frase, não é? Que o Estado, só o Estado é capaz de resolver alguns problemas. Ele fala isso na defesa do Estado como ente que protege a sociedade. Tá? Por quê? O programa neoliberal de Paulo Guedes, quando foi aplicado no Chile, acabou com a saúde e a educação gratuita lá. Né? O projeto neoliberal aplicado nos Estados Unidos através de Ronald Reagan acabou com a saúde e educação gratuita. Né? Tanto que os Estados Unidos têm hoje quase 100 mil mortos, porque lá não existe o sistema de saúde público. Não é? O sistema de saúde é privado. Saúde não é um direito humano, não é um direito financeiro. Não é? Margaret Thatcher, quando aplicou o sistema neoliberal, né, de redução de Estado mínimo para sobrar mais dinheiro para a elite rapineira daquele país, né, ela transformou a sociedade inglesa numa das sociedades mais frias do mundo devido ao quê? Acabou a união da classe trabalhadora e criou um mercado competitivo. O neoliberalismo ele prega a competição por quê? Porque a competição ela separa a classe trabalhadora que não consegue se unir porque cada um tem que lutar pelo seu próprio cotidiano, pelo seu próprio pão. Né? Então, não há formação sindical. Né? Isso é uma ideia, inclusive, de Mises, da escola de Chicago. Né? De Milton Friedman, da escola de Chicago. Quando ele apresentou nos anos 70, né, que o grande problema do endividamento do Estado era que a classe trabalhadora tinha muitos direitos sociais e deveria perder os direitos sociais. Então apresentou como proposta as seguintes propostas, né? A redução, né, dos direitos sociais da classe trabalhadora, né? Como previdência social, como seguro-saúde, como assistência a acidentes de trabalho, né? Seguro de acidente de trabalho e uma série de outras reduções do estado de bem-estar social. Né? A criação de um exército de desempregados, de uma reserva de desempregados, para quê? Para quebrar a estrutura de argumentação do sindicato e reduzir preços de salário. Por quê? Se um não faz, se um trabalhador não faz aquele trabalho por determinado preço, você tem uma reserva de desempregado que faz.
Com isso, né, o neoliberalismo aumentou exponencialmente a concentração de renda nos Estados Unidos e hoje está o país que está, né, e que depois da pandemia vai estar muito pior. Ontem foi dada uma notícia que 15 milhões de norte-americanos não conseguem pagar o cartão de crédito, né? E problemas financeiros lá pode ser decretada a falência e a pessoa pode perder até a casa, né? Por quê? Porque quem tem que sempre sair ganhando no sistema neoliberal é a elite econômica, ou seja, a burguesia econômica, tá? E o próprio FMI já condenou o neoliberalismo. Então, o Lula fala na intenção de quê? De proteger o Estado, né? Ainda bem que a gente tem um SUS para atravessar essa crise do coronavírus. O SUS não está dando conta, por quê? Devido à PEC 95, aprovada no governo Michel Temer, que congelou os gastos públicos de saúde, educação, segurança, menos com o sistema financeiro. E que permitiu, não é, que o SUS perdesse 40 milhões 40 bilhões de reais nos últimos 4 anos, né, empobrecendo o Sistema Único de Saúde, que hoje possui, né, para se prevenir dessa pandemia da Covid-19, 15 mil leitos, 16 mil leitos para 160 milhões de pessoas, enquanto o sistema privado possui 15 mil leitos, né, para 40 milhões de pessoas. Mas vamos às pessoas que nunca pediram desculpa. O presidente Jair Bolsonaro, quando atingimos o número de 1.000 mortos no Brasil, ele falou a seguinte frase: e daí, eu não sou coveiro, nunca pediu desculpa. Quando atingimos 5.000 mortos, ele disse a frase: eu sou Messias, mas não tenho capacidade de curar ninguém. Não pediu desculpas. E quando atingiu o número de 10.000 mortos, não é? Ele foi andar de jet ski e não se pronunciou em absolutamente nada, enquanto a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional e o STF declarava luto nacional de 3 dias no Brasil, né? O presidente Jair Bolsonaro nunca pediu desculpa para os quilombolas, né, que acusou de ter que ser pesado em arrobas e não possuírem capacidade nem de procriação, nunca pediu desculpa. Nunca pediu desculpa para a deputada Maria do Rosário, disse que eu não te estupro porque você é feia, né? Se negou, né, a emprestar naves da Força Aérea Brasileira para transportar 2.000 caixões para Manaus, que faltava caixões para enterrar pessoas vítimas da Covid-19, né? Queria colocar, né, isso é grave demais, ele queria colocar no receituário da cloroquina indicação para coronavírus, na bula, né? Mas ninguém quer assinar essa responsabilidade. Né? Quer colocar, mas ninguém quer assinar a responsabilidade, inclusive do novo protocolo médico de saúde, né? Que indica cloroquina para tratamento, mas ninguém quer se responsabilizar. Inclusive tem um projeto de lei na Câmara que isenta de responsabilidade o presidente da República e as autoridades das mortes que vierem devido ao uso da cloroquina, que a Organização Mundial de Saúde já disse ainda ontem que não tem comprovação nenhuma de cura através da cloroquina. Ela ainda está em fase de tratamento, né, de testagem com macacos. Né? Vai demorar muito tempo ainda para entrar em fase de testes humanos e os resultados não são tão favoráveis como se dizia. Né? Parece que há uma ligação entre a indústria dos produtores de cloroquina e o presidente da República. Né? O presidente nunca pediu desculpa quando disse que defendia que 70% dos brasileiros fossem contaminados. Né? Se 70% dos brasileiros fossem contaminados a um número de mortos, a taxa de mortes no Brasil, que é de 7,5, 7,8, nós teríamos 1.600.000 mortos. Né? Isso seria quase um genocídio, por quê? Porque o governo federal em nenhum momento se predispôs a coordenar, né, nacionalmente uma campanha de combate ao coronavírus, e a única forma de combater é o isolamento social. O único país que não fez isolamento social, além do Brasil, foi a Suíça. Né? Mas a Suíça está com números assustadores de mortos e de contaminados. E a Suíça tem uma diferença do Brasil. O rico suíço, ele no máximo tem 4 vezes mais patrimônio do que a pessoa mais pobre na Suíça. Então a desigualdade social lá não é que nem o Brasil. 2% dos brasileiros possuem 50% da riqueza nacional.
O Brasil é o sétimo país em desigualdade social no mundo. Nunca pediu desculpa, Jair Bolsonaro, quando esteve no Paraguai e homenageou Alfred Stroessner, dizendo que ele era um grande chefe de Estado. Alfred Stroessner, que governou sob ditadura o Paraguai durante 35 anos, é acusado de mais de 15 mil estupros de garotas entre 8 a 15 anos de idade. Tá? Inclusive, há relatos que ele preferia, quanto mais nova era melhor para ele. Tá? Isso é 15 mil, né? Cerca de 4 a 5 meninas por semana. Né? Ele, ele tem o gabinete do ódio, né? Que espalha ódio, fake news, né? Mentiras, né? E nunca se desculpou por isso. Né? Ao contrário, mente o tempo todo. Né? É um governo baseado. O único projeto que esse governo tem é de mentiras. Né? E a imprensa brasileira, né, que pega tanto no pé do ex-presidente Lula, porque ele nunca aparece, né, na imprensa, na grande imprensa brasileira, só aparece quando há falhas como essa, né? Uma vergonha a Veja a colocação que fez, porque isso é má fé. Todo mundo sabe que ele defende o combate, né, a Covid-19. Todo mundo sabe que ele é um homem solidário aos brasileiros que estão morrendo e estão sendo contaminados. Né? Mas mesmo assim, a imprensa tenta, né, compará-lo, né, como ao Jair Bolsonaro. Né? De um lado, o ex-presidente de esquerda ruim, e do outro, extrema-direita de ruim também. Por quê? Eles querem um projeto deles. Né? Que projeto deles, que projeto eles defendem? Né? Um presidente que seja, né, de direita, né, ou de centrão, e que privilegie o mercado rentista, né, que acabe com os programas sociais e que aumente com as desigualdades sociais, que é o que a elite da rapina sempre desejou para a história do Brasil. Não foi à toa que depois do golpe vieram as reformas que empobreceram a classe trabalhadora e geraram uma concentração de renda ainda maior em número de brasileiros milionários e bilionários. Para se ter uma ideia, em 2016 nós tínhamos 140 bilionários. Em 2020 nós temos 200 bilionários. Enquanto isso, né, nós temos 50 milhões de trabalhadores abaixo da linha da miséria. A miséria aumentou e a concentração de renda aumentou. Resultado das políticas do neoliberalismo, tá? Que tira direitos da classe trabalhadora e transfere direitos para a classe mais abastada, a classe mais rica, a classe que tem maior poder financeiro, né? E que não abre mão do seu Deus chamado dinheiro. Ok, pessoal? Essa é a minha participação e a gente tem que entender o contexto da frase, né? E principalmente a virtude de pedir desculpas para 210 milhões de habitantes, de brasileiros, como fez o ex-presidente Lula. Até a próxima.